gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro. Só carregam gratidão. Meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não há, em teus braços descansar e ali ficar. Não há, não há, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há, pra sempre e sempre, pra sempre. Oh, pra sempre e sempre, pra sempre. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em teus braços descansar e ali ficar. Não há. O meu fardo eu deixei de carregar quando ouvi, quando eu li a voz do meu Senhor. E o que a voz do meu Senhor diz ao meu respeito e a todos quanto se sintam cansados e sobrecarregados é: venham a mim. E aí você pode me perguntar: Baruque, mas qual a condição para ir a Ele? Requer algum tipo de perfeição? Não, o que Ele diz é: se sentem cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu darei o descanso que a tua alma precisa. É lindo quando a gente pensa que o Senhor nos oferece não apenas o que Ele tem, mas o que Ele é. Ele é o descanso para a nossa alma. Então ouça a voz do Senhor neste dia e dê um passo em direção a esse Deus que te acolhe e te abraça com paz e com descanso. Eu te chamo agora, aí você com a tua família, fechar os teus olhos e orarmos juntos a esse Deus tão maravilhoso, a essa voz tão poderosa e ao mesmo tempo tão suave e tão amorosa que nos convida para perto. Olha ao Senhor. Dê aí as mãos em casa. Façam juntos essa oração. Talvez o cansaço já tenha extrapolado a questão da individualidade, seja um cansaço familiar. Então a família vai junto a Jesus. Acolhe no Senhor neste dia. Abraça no Senhor neste dia. Transforma no Senhor neste dia. Renova-nos, aviva-nos, coloca-nos de pé. Em Ti
estar, o descanso que a nossa alma tanto almeja e precisa, Senhor. Nós vamos a Ti confiantemente. Sim, vamos constrangidos porque nos sentimos tão pequenos, mas ao mesmo tempo encorajados pelo Teu amor, pelo Teu olhar de amor que nos enxerga e que nos alveja nesta hora. Ó Senhor, derrama sobre esta casa, sobre esta família a Tua paz, o Teu bálsamo, a Tua alegria, Senhor. Troque as vestes, Senhor. Ao invés de angústia, alegria. Nós confiamos naquilo que somente o Senhor pode fazer por nós e por isso vamos a Ti confiantemente, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós Te engrandecemos, Senhor, por tudo que fazes e por quem Tu és. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há, não, em Teus braços descansar e ali ficar. Não há outro lugar. Olá, boa noite, queridos! E aí, que semana, hein? Bandeira preta, bandeira vermelha, discussão, fecha, não fecha, até que horário. Que loucura que tá sendo essa semana, né? Creio que para você também, como para nós aqui. Gente, nós temos é que orar, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que falar com o papai e pedir que papai possa continuar cuidando da gente, seguir em frente, seguir a nossa vida, sem medo, com muita precaução, mas sem medo, seguir a nossa vida. Tá certo? Estamos orando e queremos contar com você também aí para você buscar ao nosso Deus. E pedir que Deus coloque na cabeça das outras pessoas também aí cuidado, isolamento, não dá pra gente ficar se aglomerando muito. E aí daqui a um pouquinho quem fica sobrecarregado são os nossos queridos médicos, enfermeiros, essa galera lá que tá na linha de frente trabalhando demais para que todo mundo tenha saúde, para que todo mundo volte para as suas casas. Tá bom, meu amado? E é até importante, quero aproveitar aqui dizendo, você deve orar pelos enfermeiros, pelos médicos, pessoal que trabalha em hospital, que estão à frente. Esse povo todo tem sofrido uma grande pressão no meio de tudo isso. Você precisa orar por esse povo também aí. Tá bom? Eu queria mais uma vez aí te agradecer por esse tempo que podemos estar juntos. Nós viemos aí de um final de semana abençoador, né? Já falei domingo passado aqui, noite de rede jovem, no outro sábado, domingo aquele almoço com os venezuelanos, depois toda aquela correria gostosa que a gente sabe que tira um pouco da nossa força física, talvez, né? Mas a gente fica muito animado para fazer isso. E como nós temos dito, nós já temos falado aí, amanhã nós estamos orando, né? Segundas de intercessão. Você não pode ficar fora aí desse tempo, desse momento com a gente. Pastor, eu não consigo ir. Tenho dito isso todo domingo. E tem gente que tem botado pedido, tem gente que não está colocando pedido aí. Não tem nada para pedir a Deus, você não tem pedido nenhum, por mim tudo bem. Mas agradecer você tem? Coloca aí, bota aí que a gente vai estar orando por você. Tá, meu amado? Sábado agora, próximo sábado, né? Dia 6, se tudo estiver certo, se tudo estiver ocorrendo bem aí, bandeira mudando, a gente voltando aí a outra bandeira, nós vamos estar aí com a Rede Jovem funcionando de novo, mais uma noite de muito louvor, de adoração, de tempo com Deus. E eu quero já convidar você, que você possa levar um jovem, um convidado para estar junto com a gente lá. Certo? Nós já vamos louvar, mas antes disso, compartilhe o culto de hoje. Compartilhe o culto de hoje, marca o seu amigo aí embaixo, chama ele para cultuar o Senhor junto com você e nós vamos daqui a um pouquinho compartilhar uma palavra de Deus para o coração, para o seu coração, para o coração do seu amigo, para o coração das pessoas que estão conosco. Não saia daí, continue aí, porque nós vamos adorar o Senhor e voltamos já já.
sei que olhavas para mim, também teus olhos contemplaram meu sorrir. Eu sei, estavas lá. Às vezes cheio de coragem eu caí, me levantei com medo e ainda assim segui. Eu sei, estavas lá. Nós dois sabemos dos momentos que passei, de cada benção e das lutas que enfrentei. Estás comigo e eu confio que vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio. Olho pro futuro e posso caminhar. Estás guiando meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto. Pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Estou andando no caminho que escolhi, e à minha frente há desafios para mim. Eu sei, estás aqui. Oh, oh, oh. Eu já não temo a batalha que surgir. Me sinto fraco, mas eu forte sou em ti. Eu sei, estás aqui. Confiarei ainda que eu me sinta só, pois mesmo sem te ouvir, tu ouves minha voz. Estás comigo e eu confio que vais estar. Eu confio, Vejo meu passado e confio. estás comigo, Olho sim, eu confio, por isso posso caminhar. Estás guiando meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto. Pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio. Eu posso confiar em ti, Olho eu pro posso futuro e caminhar. posso caminhar. Estás guiando meus passos. Eu confio, posso crer em ti, não desisto. Pois em minha vida eu nunca estive só. Estavas lá e sempre vais estar. Depois de tudo, finalmente estou aqui. Eu sei, eu sei. Certo? Que beleza, né? Adorar o Senhor
É um tempo precioso, é gostoso demais ter esse tempo de adoração. E a gente vive esse momento sempre com uma alegria, porque a gente está louvando, a gente está exaltando o nome do Senhor, glorificando a Deus. Isso precisa acontecer. Você deve fazer isso sempre, sempre você deve fazer isso. Seja chorando, seja na alegria, seja na tristeza, você tem que fazer isso sempre, cada vez mais. Beleza, queridão, o que está acontecendo então? Nós estamos alguns domingos aí falando sobre reconstruir. E a nossa proposta durante esses domingos é que você pare um pouco, olhe para a sua vida, olhe para o seu relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, para a sua vida espiritualmente falando, para o seu crescimento como discípulo, e ver se não tem nada aí que precisa ser reconstruído. Ver se não tem nada aí que foi quebrado, que foi deixado de lado, que você não investiu mais e que parou por algum momento e você agora entende que precisa reconstruir, precisa reedificar, precisa colocar de pé aquilo que você parou. E essa tem sido a nossa proposta já há alguns domingos. Essa tem sido a nossa proposta nesses domingos que nós temos pregado aqui e temos ministrado ao teu coração. Só para a gente recapitular um pouco, você talvez está chegando agora, não pegou nenhum domingo ainda, não participou com a gente aqui em nenhum domingo e está vindo hoje, só para você ficar por dentro do que está acontecendo, do que nós já falamos aqui. Nós iniciamos o nosso primeiro domingo aqui, quando o nosso tema, nossa série de mensagens era reconstruir. Nós iniciamos nosso primeiro domingo aqui falando sobre reconstruir a intimidade. Reconstruir a intimidade. Eu e Deus, né? Se você perdeu a intimidade, se você não tem vivido uma vida de intimidade com o Senhor, então era momento de você reconstruir. Reconstruir intimidade, eu e Deus. Segundo domingo nós falamos de reconstruir relacionamento. E dessa vez o quê? Eu e o próximo. Eu e meu irmão, eu e alguém da minha família, eu e meus parentes, eu e meu amigo, eu e meu colega de trabalho. Reconstruir relacionamentos. Então agora não mais só eu e Deus, porque eu reconstruí a minha intimidade, mas eu e o próximo reconstruindo o relacionamento. E a partir, então, logo depois disso, nós entramos num aprendizado com os profetas. Eu disse na introdução, no primeiro domingo, que nós usaríamos aqui 3 profetas que teve um trabalho, um desempenho muito grande na sua vida no que se trata de reconstrução. O primeiro profeta foi Esdras. Nós falamos sobre reconstruir o altar e ligamos isso com a adoração. O povo, quando volta da Babilônia, então, né, já falamos isso, volta da Babilônia do exílio, chega em Jerusalém e eles encontram tudo destruído. E a primeira coisa que o povo vai reconstruir é o altar. Por que ele faz isso? Porque eles queriam adorar o Senhor. Era necessário o altar construído para que eles pudessem adorar o Senhor. E nós aprendemos isso com Esdras. Esdras nos ensinou, nos mostrou como o povo de Israel priorizou a reconstrução do altar. Para vocês terem uma ideia, eles primeiro reconstruíram o altar e só depois começaram a reconstruir o templo. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos de profeta Ageu. E profeta Ageu vai dar uma sequência nessa questão de Esdras. Esdras reconstrói o altar, fazem o alicerce do templo, mas pelo fato deles priorizarem muito mais as suas coisas, as suas casas, não família, mas assim, as suas coisas pessoais, eles acabaram deixando o templo em segundo plano, ou as coisas de Deus ficaram em segundo plano. O profeta Ageu vem, faz um chamado, traz uma palavra desafiadora, e aí eles começam a reconstruir o templo. E aí nós falamos sobre reconstrução de prioridades. A gente tem tornado prioridades coisas que não é do Senhor, nós temos tornado prioridades coisas que não vêm de Deus. E muitas vezes nós temos colocado essas coisas em primeiro lugar, enquanto Deus deveria estar em primeiro lugar. Então, semana passada, falamos sobre reconstruir prioridades, voltando a priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. E o profeta Ageu nos ajudou nessa visão de reconstrução e nessa caminhada. Hoje, então, nós vamos pedir ajuda a quem? Hoje nós vamos pedir ajuda a Neemias. Neemias, o profeta que foi usado para a reconstrução do quê? Lembra? O que Neemias reconstruiu? Os muros, justamente. Neemias reconstruiu os muros. E olhando para a reconstrução que ele viveu, eu quero trazer aqui, olhando para essas reconstruções, né,
que nós acabamos de ver aqui, que eles viveram, eu quero trazer algumas propostas para que a gente possa trazer para as nossas vidas. Presta atenção. Esdras reconstruiu o altar. Propus então, no dia que nós falamos de Esdras, que nós pudéssemos olhar para a necessidade da adoração, de voltar a adorar a Deus, reconstruir isso. Ageu mostrou ao povo a necessidade de retomada da construção do templo. Propus então olharmos para a necessidade de vermos nossas prioridades. E hoje, em Neemias, quero te convidar a abrir o capítulo 2. Vai lá em Neemias, no capítulo 2, e nós vamos ler juntos do versículo 11 até o versículo 20. Beleza? Pegou comigo aqui essa caminhada? Esdras reconstruiu o altar. Propus a você olhar para o altar e na necessidade de reconstruir a sua adoração. Ageu reconstrói o templo. Propus a você a olhar para essa reconstrução e aí trazer de volta essas prioridades, rever as suas prioridades. Hoje nós estamos em Neemias e Neemias vai reconstruir os muros. E o que a gente pode trazer de proposta? Já falo. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 11 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção do Fonte de Dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, e examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça você. Muito bem. O que nós estamos vendo? Estamos vendo Neemias aqui dizendo ao povo naquele momento que era necessário reconstruir os muros. Era necessário reconstruir os muros. E os muros, naquele momento, e os muros na vida daquele povo, na cidade, têm realmente a finalidade de proteger, de ser um lugar onde tenha defesas. Esse muro vai defender a cidade. Esse muro, quando é levantado ao redor da cidade, ele traz segurança, ou pelo menos a sensação de segurança. Não é assim quando você faz na sua casa? Você constrói uma casa e você levanta os muros. É bem verdade que aqui no sul a gente não vê tantos muros como a gente vê no Rio. No Rio de Janeiro é impressionante, né? Um monte de muros, onde você vai, muro, 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 quase não se vê as casas. Aqui no sul não. Aqui no sul você vê muitas casas sem muros, ou com grades, que ainda dá para observar a casa, ou ver quem está lá dentro e todas essas coisas. Essa dedicação de Neemias a reconstruir o muro é porque ele entendia, é porque o povo entendia que a cidade estava indefesa. A cidade não tinha essa defesa, não tinha essa sensação. O povo está lá reconstruindo o altar, mas o povo não tinha nenhuma
nada em volta que pudesse dar essa sensação de segurança, principalmente por causa dos povos vizinhos. Nós falamos um pouco disso lá em Esdras, dessa oposição. Depois em Ageu falamos um pouquinho da oposição. Em Neemias vai ter oposição também, certo? Então quando eu olho para Neemias e vejo ele tentando ou decidindo reconstruir o muro, eu quero aproveitar essa ideia de Neemias e propor a você então a olharmos para a necessidade de reconstruirmos as nossas defesas. Queridos, enquanto Ageu e Esdras trabalhavam numa reconstrução espiritual, Neemias vai se dedicar a uma reconstrução de defesa, o que no mundo espiritual tem tudo a ver conosco, principalmente se você já entendeu a importância de rever essas áreas anteriormente dita aqui e pregada para você. Muito cuidado com o que está por vir. Você precisa estar preparado, você precisa estar pronto para se defender das ciladas, das coisas que o diabo vai lançar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas para isso é necessário você reconstruir essas defesas. Você pode estar, quem sabe, nessa noite com a guarda baixa, e eu quero te chamar a atenção para você poder reconstruir essa sua defesa, reconstruir novamente isto. E a verdade é que a Bíblia nos chama muita atenção para os cuidados que devemos ter e como precisamos estar atentos com tudo ao nosso redor. Quando eu olho para essa reconstrução e quando eu olho para Neemias trabalhando e se preocupando com essa questão do muro, eu fico percebendo que Neemias está chamando a nossa atenção para que a gente comece a tomar alguns cuidados. E o maior cuidado que Neemias tem aqui é de levantar esses muros para trazer segurança para a cidade. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa levantar muros, levantar as nossas defesas para que quando o diabo vier, para que quando o diabo vir fazer algo contra nós, a gente possa estar preparados. E olhando para o livro, para o texto de Neemias, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nesse cuidado, nesse levantar de defesa, a gente precisa observar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é cuidado com as brechas. Se você olhar para o livro de Neemias, você vai ver Neemias depois, durante a reconstrução, e você pode fazer isso com mais calma em casa, ele olhando para as brechas que tinha no muro, e ele vai procurar fechar essas brechas, vai procurar a não deixar nenhuma brecha onde a pessoa pudesse entrar, aonde alguém pudesse passar. Nós precisamos tomar cuidado com essas brechas que a gente deixa abertas. Nós precisamos tomar cuidado com as brechas que nós temos deixado abertas na nossa vida. Quer ver? Dá um pulo comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. Olha isso. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha isso. O diabo está ao nosso redor. Está ao nosso redor. Diz o texto, Pedro está dizendo aqui que ele está como um leão, rugindo, doido para nos devorar. Traz isso para o teu pensamento. Traz isso para a sua vida. Tenta imaginar isso. Você caminhando, o diabo ao seu redor, o diabo o tempo todo ao seu redor querendo te devorar, só esperando você dar uma brecha para que ele possa te derrubar. Só esperando você abaixar a guarda, deixar a sua defesa totalmente baixa para ele fazer alguma coisa. Querido, escute isso. Nossas maiores quedas, escute isso, as nossas maiores quedas começam com as pequenas brechas que nós damos. As maiores quedas vai começar com as pequenas brechas que nós damos. Hoje é isso aqui tá tudo bem, isso aqui não tem importância, isso aqui pode ser assim. A gente vai deixando isso e vai esquecendo de olhar para a palavra de Deus, vai esquecendo de olhar aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ter no nosso coração como direção. Nós vamos deixando as coisas que a Bíblia nos ensina para um lado e começando a satisfazer o nosso desejo pessoal, aquilo que nós queremos fazer, e isso se chama brecha. Nós vamos dando brecha e o inimigo entra nessa brechinha, faz isso, faz aquilo outro. Meu irmão, a gente precisa parar e pensar que o diabo é astuto e está esperando somente uma brecha, um baixar de guarda meu, um baixar de guarda seu, uma oportunidade para bagunçar tudo.
uma oportunidade para quebrar tudo. E aí ele vai aproveitar essas brechas. Brechas que nós damos muitas vezes para o adultério, brecha que nós damos muitas vezes para a pornografia, brecha que nós damos muitas vezes para a mentira, para o engano, para a falta de fidelidade com o dízimo do Senhor. Principalmente por isso, com a falta de fidelidade com as coisas de Deus. Brecha que nós damos com uma palavra que ofende, com uma palavra que traz amargura, com uma palavra que bota o outro para baixo. Brechas. Brechas com a rispidez, quando a gente está dentro de casa com a nossa família. Nós vamos dando essas brechas e ele vai aproveitando tudo isso. E quando a gente menos esperar, o estrago está totalmente feito. Bagunçar com a sua vida, com o seu emocional, com o seu ministério, com a sua família. Esse é o desejo dele. E se eu e você não reconstruirmos a nossa defesa, se eu e você não prepararmos a nossa defesa, não ficarmos alerta, não ficarmos atentos, ele vai aproveitar essas brechas e vai destruir cada vez mais as nossas vidas. E a dica de Pedro é o quê? Qual é a dica de Pedro para nós? Olhando para o capítulo 5, versículo 8. A dica de Pedro é: estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. Essa é a dica de Pedro. Essa é a dica. E eu e você precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos olhar tudo que está ao nosso redor. Que situação nós estamos vivendo, que posição nós estamos tendo diante de algumas situações, que posição eu estou tendo diante a mentira, que posição eu estou tendo quando alguém vem falar para mim sobre adulto, que posição eu estou tendo como cristão, como discípulo, como alguém que caminha com o Senhor Jesus. Isso vai nos ajudar a não deixar brechas abertas para o diabo. Se você voltar comigo no livro de Neemias, e dessa vez lá no capítulo 4, né? Se você voltar comigo no livro de Neemias, no capítulo 4, nós vamos ver algo acontecendo aqui maravilhoso. Vamos ver aqui um negócio fantástico. Capítulo 4, versículo 11 até o versículo 18. Você precisa ler isso aqui para você entender o que Neemias está nos dizendo aqui. Há uma oposição a essa reconstrução. Há uma oposição à reconstrução que o povo ia fazer. E o povo vai enfrentar essa oposição. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Há uma oposição quando você quer reconstruir a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com seu irmão. Há uma oposição quando você realmente quer reconstruir o altar de adoração na sua vida, quando você quer colocar as coisas de Deus como prioridade. Há uma oposição contra isso. E 1 Pedro diz que quando nós tomamos essa decisão e quando nós vivemos isso, a dica de Pedro é que eu e você precisamos estar alerta, vigiando. A mesma coisa acontece com o povo na reconstrução do muro aqui. Capítulo 4, versículo de 11 a 18 vai dizer assim: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, olha o que Neemias vai fazer. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Olha isso, Neemias está chamando. Façam defesa. Façam defesa por quem? Pelo quê? Pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por sua casa, por sua família, por sua vida na sua família, por você. Façam defesas. Quando os nossos inimigos, versículo 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabiam de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Olha só, o inimigo descobriu
ficou sabendo que eles sabiam do que ia acontecer, porque Neemias preparou estrategicamente a defesa, preparou tudo ali, botou o povo ali, e aí então as coisas poderiam acontecer. Neemias não faz isso. Neemias fica mais atento ainda. Olha o versículo 16, diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha isso. Neemias está alerta. Neemias está vigiando. Ele ficou sabendo que poderiam invadir o lugar e que poderiam tentar destruir o povo que estava reconstruindo aqueles muros, reconstruindo o lugar de defesa. E ele alerta, ele estrategicamente arruma tudo. Sabe o que mais me chama a atenção aqui, meu irmão? Sabe o que mais me chama a atenção? É essa prudência, é esse cuidado. Imagina só, meu irmão, pessoas estavam ali, com uma mão eles trabalhavam, com uma mão eles faziam o seu trabalho e com a outra eles seguravam uma espada. Enquanto eles trabalhavam, eles cuidavam, eles se defendiam. A gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada, olhar para tudo que nós estamos fazendo e ter esse entendimento também. Nós estamos aqui dentro, nós estamos no mundo, nós estamos inseridos nessa sociedade e nessa sociedade nós vamos ter que viver, nós vamos ter que trabalhar nela. Mas enquanto nós fazemos isso, enquanto inseridos neste lugar, inseridos nessa sociedade, a gente também precisa estar preparado, alerta, preparado para nos defender. De quê? De ciladas do diabo, de ciladas preparadas pelo próprio diabo para que a gente possa se afastar cada vez mais das coisas que ele tem para nós. Vejam isso, meu irmão. Prudência! Prudência! Quando eu estava lendo esse texto e quando eu cheguei eu me lembrei daquele ditado que diz, né? Um olho no gato e o outro no peixe. O cara tá aqui, ó. Um olho no gato e o outro no peixe. Cuidando tudo. Alerta, ligado em tudo. E a gente precisa fazer isso. Principalmente na nossa caminhada cristã, a gente precisa cada vez mais fazer isso. Então, beleza? O primeiro ponto nessa reconstrução de defesas é: não deixe brechas. Não deixe brechas. E o segundo? O segundo ponto é: faça concertos com o Senhor. Faça concerto com o Senhor. Vai lá comigo. Neemias capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 até o 3. O povo fez o que eles tinham que fazer, leram a lei de Moisés lá e tudo. Chegamos no versículo 9. E olha só o que vai acontecer. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Faça concertos. Faça concertos. Se a gente olha para essa reedificação de muros, o que nós estamos vendo? Neemias chamando a atenção e reconstruindo e reparando brechas. Não deixe brechas para que o inimigo possa entrar. Nós chegamos também, olhamos para essa reconstrução e nós vamos ver que alguns pontos era só realmente consertar algumas coisas. Traz isso para a sua vida. E nessa construção... Opa, barrei aqui. Traz isso para a sua vida. Traz isso para a sua vida. Nessa reconstrução do muro, nessa reconstrução de defesas do Senhor, você precisa fazer concertos. Você precisa fazer concertos. O que precisamos para as nossas defesas não serem quebradas é estar com o Senhor. O que eu e você precisamos para que as nossas defesas não sejam quebradas é estar com o Senhor. Mas para isso, nós precisamos fazer concerto. Que tipo de concerto? Concerto com o Pai. Confessar
consertar aquilo que está errado, consertar aquilo que já não está como a gente imaginava que deveria estar. Consertar é ver realmente que as coisas que estavam todas quebradas, que estavam destruídas, que a intimidade que estava quebrada, que estava tudo destruído, começou a ter realmente a funcionar como deveria funcionar. Querido, para isso nós precisamos realmente reconhecimento, precisamos entendimento que quando nós fazemos algo que não agrada o Senhor, a gente precisa ir até Ele. Entendimento de que quando nós não fazemos algo que agrada ao Pai, que agrada ao Senhor, a gente precisa ir até Ele e confessar esses pecados. Salmos de número 86, versículo 5. Deixa eu ler isso com você. Salmo 86, 5 vai dizer assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Todos os que te invocam. Tu és bondoso e perdoador. O nosso Deus é bondoso e perdoador. Vejam essas palavras de ânimo. Vejam essas palavras de ânimo. Quando nós vamos ao Senhor, quando nós mostramos o que tem acontecido, quando nós o invocamos para realmente dizer, olha, está tudo errado. Eu só tenho feito coisa errada, eu preciso realmente do Senhor aqui. Nós precisamos disso em nossa vida. Nós precisamos realmente de consertar, de fazer consertos diariamente com o Senhor quando nós quebramos ou quando nós fazemos algo que não agrada o coração do Pai. Sabe, queridos, é necessário que nós possamos administrar isso em nós. A gente precisa aprender a olhar para nós e ver as nossas falhas, ver os nossos erros e através disso fazer esse conserto com o Senhor. Erramos, então nós vamos ao Senhor. Erramos, então nós vamos lá e vamos mostrar para o Senhor aquilo que realmente está nos afastando dele, aquilo que nós precisamos realmente e que nós necessitamos mostrar para ele. Mostrar nossos pecados, mostrar nossos erros, mas acima de tudo, mostrar os nossos arrependimentos. 1 João, olha só, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Meu irmão, a gente precisa mostrar para Deus isso. A gente precisa fazer esses concertos. Nessa reconstrução de defesa, a gente precisa entender o que é que nos afasta do Pai. A gente precisa entender o que é necessário ser consertado. O povo fez isso em Neemias capítulo 9. Nós acabamos de ver isso aqui. O povo fez isso. O povo confessou seus erros e um dos maiores erros do povo de Israel era poder ter se juntado com os estrangeiros, com pessoas ou com nações em que Deus tinha proibido eles fazerem isso. E aí nessa confissão de pecado, o que o povo faz? Deixou o povo de Israel se vestiu de pano de saco, jejuaram, jogaram cinzas na cabeça em significado de humilhação ao Senhor, confessou os seus pecados e se afastou do povo estrangeiro, se afastou daquele povo que Deus disse que eles não podiam estar juntos. A gente precisa fazer isso muitas vezes. Nos arrepender é nos afastar. Arrepender é nos afastar daquilo que realmente tem feito com que eu e você ficamos longe daquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora, conserto é deixar o erro. Consertar é arrumar o que está errado. Consertar é arrumar o que está totalmente errado na nossa vida. Volta a Neemias comigo e dessa vez vai lá no capítulo 13. Lá em Neemias, no capítulo 13, e do versículo 1 até o 3, nós vamos ver algo maravilhoso. Diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita, olha isso aqui, nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Lembra do que aconteceu lá no concerto, no versículo 9? O povo de Israel levantou e se afastou dos estrangeiros.
E aí aqui no capítulo 13, eles vão reforçar isso. O povo amonita, o moabita, jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Afastar, tirar aquilo que realmente não permite a gente andar com o Senhor. Não permite a gente viver uma vida íntima com o Senhor. Conserto com Deus é abandonar o que está errado, é abandonar aquilo que realmente está totalmente errado nas nossas vidas. Meu irmão, então nós já falamos duas coisas aqui. A primeira delas, cuidado com as brechas. Não dá para dar brecha. O diabo está só esperando você errar e ele vai entrar ali. A segunda dela, faça consertos. Olhe para os seus erros, confesse pecados, vai até o Deus, até o nosso Deus, vai até Pai e peça para Ele perdoar os seus pecados. A palavra de Deus diz que Ele é rico em graça e Ele vai fazer isso. Por último, quero fechar com você e aqui dizer para você que na reconstrução dessas defesas, quando nós vivemos todas essas afrontas, todas essas batalhas diárias, porque a gente vai viver isso, a gente vai ter que lutar contra as brechas, nós vamos ter que lutar contra pecados e não deixar esses pecados se tornarem pecados de estimação. Você precisa perseverar. Persevere. Vai comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus 10, versículo 22. Olha só o que diz a palavra aqui. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos nos odiarão. Pessoas não vão gostar de você por causa do Senhor. Nessa reconstrução de defesa, você vai ter que aprender a perseverar. Você vai ter que aprender a perseverar cada vez mais, porque nós vamos encontrar isso. Um dos grandes desafios hoje em nossa caminhada discipular é perseverar, é continuar, é dar sequência em algo. A gente tem desistido muito fácil. A gente tem abandonado as coisas muito fácil. É impressionante como nós temos vivido um tempo de desistências. Um tempo em que pessoas têm desistido de coisas, pessoas têm desistido de casamentos, pessoas têm desistido de filhos, filhos têm desistido de pais, pessoas têm desistido de amigos, pessoas têm desistido de manter a paz, pessoas têm desistido de andar com o Senhor. E nós somos chamados para perseverar nessa reconstrução de defesas em nossa vida. Nós vamos tomar pancada todo dia, nós vamos ver coisas acontecendo todo dia, nós vamos ver afronta, nós vamos ver realmente as coisas acontecendo. Segunda-feira, na segunda de intercessão, agora, na última segunda-feira de intercessão, recebemos lá um grande amigo, um grande irmão. Apareceu pela primeira vez na segunda de intercessão. E antes da gente orar, nós fomos conversar com ele um pouco e perguntamos, nós precisamos orar pelo quê? E ele disse, Deus tem me abençoado, pastor. Deus tem me abençoado grandemente, mas eu preciso confessar algo. Eu tenho apanhado de relho do diabo. Fiquei olhando espantado, como assim? Apanhado de relho todos os dias. Eu tenho que lutar contra algo para poder realmente me permanecer firme e forte. E perseverar isso. Perseverar é seguir lutando, é seguir realmente indo em frente com aquilo que Deus tem para cada um de nós, para nossas vidas, querido. Como temos vivido um tempo que muitas pessoas têm deixado de olhar para Cristo e por isso têm desistido. Como o povo tem realmente desistido. Quanta desistência a gente tem visto. Eu sei que muitos, é claro, aproveitam como desculpas algumas coisas. Já estão doidos para desistir, né? O cara já entrou querendo sair. Sabe desses caras? Que entram num lugar já querendo ir embora e fica esperando uma desculpa para poder largar. O cara já entrou num casamento pensando no dia que vai se divorciar. A hora que ela der uma brecha para mim, eu me divorcio. É assim que muitas vezes nós temos vivido nos dias de hoje. Ninguém quer pagar preço, ninguém quer sofrer a consequência, ninguém. O negócio é a gente seguir até quando dá. Se não der mais, a gente desiste, a gente cai fora.
Meu irmão, a gente precisa perseverar. E nessa reconstrução de defesa, a gente vai ter que perseverar. Você vai dar brecha um dia. Você vai ter que entender que você precisa se consertar com o pai. Às vezes você vai mas eu vou ter que ir lá consertar de novo. Deixei que isso acontecesse de novo. Não, tu vai ter que perseverar. Você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer de novo. E assim a gente vai seguindo. E assim a gente vai indo. Nós precisamos usar a perseverança para nos defendermos do desânimo e do desejo de desistência. Não aconteceu como eu queria. Muito bem, nós vamos fazer de novo. E vamos fazer, quem sabe, da forma certa. Talvez o como você fez estava errado. Vamos fazer da forma certa. Vamos reavaliar. Vamos olhar para tudo isso. Perseverar. Seguir. Vai acontecer muitas coisas. Mas Mateus 10, versículo 22 diz que se nós mantermos firmes, que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. E o que eu mais quero é poder estar com Deus. O que eu mais quero é poder estar com o Senhor. E se para mim estar com o Senhor, eu preciso perseverar dia após dia, enfrentando todas essas coisas, então bora perseverar. Se você for comigo em Hebreus no capítulo 10, se você for comigo em Hebreus no capítulo 10, no versículo 36, você vai ver uma coisa muito importante. Olha só, Hebreus 10, 36 nos motivam de novo a viver essa perseverança. Ele diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Olha só, que maravilhoso isso! A gente precisa perseverar. Sigamos, meus irmãos, olhando para o Senhor, lutando para ver a nossa vida completamente restaurada e sem ser tocada pelo diabo. Sigamos, simplesmente sigamos. Temos que seguir, temos que ir em frente, temos que permanecer lutando cada vez mais. E nessa reconstrução de defesa, como perseverança será fundamental para a nossa vida. Como perseverança será fundamental. Pense nesses homens, o povo de Judá trabalhando, reconstruindo o muro. Um empurrando coisa com espada, outro guardando, outro isso, outro aquilo, outro, tendo que guardar. Quantas noites precisaram perseverar? Quantos dias tiveram que continuar vigiando? Talvez alguns dias de cansaço, alguns dias querendo desistir, alguns dias dizendo: ei, Senhor, não dá, estou cansado, trabalho com uma mão, com a outra tenho que segurar a espada. Eles permaneceram e conseguiram conquistar, conseguiram fazer aquilo que Deus tinha dado a Neemias como mandado, como projeto, a forma que você quiser achar aí. A gente precisa entender isso. E a gente precisa permanecer. E deixar de ser um povo que desiste por qualquer coisa. Que desiste por qualquer coisinha. Construa a sua defesa. Feche as brechas. Conserte-se com Deus. Persevere. Persevere cada vez mais. Se você não viu ainda, a gente, nos tempos vagos, vamos lá assistir as Netflix, né? Aquelas séries lá. E pouco tempo eu estava assistindo uma série de Vikings lá, aquelas lutas dos bárbaros, aquelas coisas lá e tudo. E eles com os escudos, todas as vezes que eles travavam as lutas, o primeiro embate que eles tinham, quando já tinham lançado as suas flechas, era com escudos. E eles batiam os escudos no outro, e entre os escudos eles botavam a espada. E aí então, naquele treinamento, eles tinham que perseverar com o escudo, e empurrando, e empurrando, e empurrando. E à medida que o líder ali gritava, berrava: avancem, 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 eles iam avançando, avançando, tomando mais e mais território, derrubando a parede de escudos. Né? Eu lembrei agora que eles falavam: parede de escudo, eles gritavam. E aí eles ficavam ali formados, fazendo isso cada vez mais, perseverando para ganhar o espaço deles, mesmo as espadas sendo enfiados com espadas pelos lados, por aqui, por ali, eles perseveravam para poder ganhar o espaço e o outro povo poder fugir. A gente precisa muitas vezes fazer isso. Tomando aqui, apanhando ali, mas permanecendo, perseverando cada vez mais, para a gente poder realmente herdar, receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deixa eu fechar com você, lendo de novo Hebreus 10, 36. Deixa eu fechar com você, lendo de novo Hebreus 10, 36. É importante isso aqui. É muito importante isso aqui.
Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A gente precisa tomar posse disso e reconstruir as nossas defesas para que o diabo não roube de nós aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a sua vida. Deixa eu orar com você, deixa eu abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse grande momento que podemos compartilhar a tua palavra. E o nosso pedido, Deus, é que o Senhor possa ministrar nesse coração, ministrar nessa vida, ministrar a essa pessoa, Senhor Deus, e dar a ele perseverança, dar a ele desejo de vencer, dar a ele desejo de ir à frente, dar a ele desejo, Senhor Deus, de superar os seus desafios. Nós jogamos por terra, Pai querido, todo pensamento de desistência, todo desejo de desistência, toda vontade de desistir, nós jogamos por terra e pedimos que o Senhor, Pai, possa fortalecê-los. E no final da caminhada, no final de tudo isso, eles possam, Senhor Deus, realmente receber aquilo que o Senhor prometeu. Porque sabemos que em breve, Pai, muito em breve, o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos, preparados, ó Deus querido. E para isso, nós precisamos reconstruir as nossas defesas para permanecermos longe das coisas que o diabo tem preparado para nós. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém, 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 meu querido. Amém, meu irmão. Meu querido, antes mesmo de irmos embora, antes mesmo de nós deixarmos aquele abraço carinhoso, gostoso para você, nós queremos aqui deixar uma palavra para você, meu irmão, que tem sido um fiel dizimista e você que tem cooperado com a obra do Senhor. Provérbios 3, sempre gosto de ler esse texto, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Propósito: honrar o Senhor com os seus recursos. Esse é propósito. Propósito de obediência à palavra de Deus. Honrar o Senhor com os seus recursos. Consequência do propósito, versículo 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ei, olha aqui comigo. O propósito é você honrar o Senhor com os seus recursos. E a consequência de você fazer isso é ter bênçãos sob medida nas suas vidas. Bênçãos maravilhosas sobre a sua casa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você que tem um coração fiel, obediente ao Senhor. E a você que não tem esse coração, a você que não tem vivido isso, eu quero dizer a você, meu irmão, cumpra, faça um propósito com Deus, honre Ele com os recursos que Ele tem te dado, e você vai ver a quantidade de bênçãos que poderão ser derramadas sobre a sua vida. Amém? Deixamos aqui aquele abraço, lembrando que amanhã estamos orando, segundas de intercessão, querendo Deus, sábado que vem, Rede Jovem, 7h30, acontecendo na igreja. No próximo domingo, culto ao nosso Deus com ceia, celebrando a ceia. Vai ser uma noite maravilhosa, tá certo? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, abençoe a sua família. Até o próximo domingo, querendo Deus. Abraço grande! Ó Senhor, é tão bom acordar mais um dia e viver mais um dia sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor tem cuidado de nós e isso traz conforto e paz ao nosso coração. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom
invade o meu ser, inunda minha vida, me cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar. Obrigado, Senhor. Para sempre ao seu lado, me resgatou e